queridos. Bom dia, amados. A graça e a paz da parte do Senhor com todos. Amém? Podem tomar seu assento. É uma alegria. Uma alegria imensa, uma alegria bem singular, poder estar nesta manhã aqui com os queridos irmãos. Adoramos ao nosso Deus e Pai juntos e meditamos na sua palavra. É muito, muito bom nesta manhã podermos estar juntos. E quero agradecer também aos pastores pelo convite, mais propriamente pastor Arnold e pastor Andreas, que fizeram o convite. Eu estou viajando amanhã, né, de férias, para visitar a netinha que nasceu lá nos Estados Unidos. Mas domingo eu posso sim. Então, encaixamos para estarmos aqui repartir da palavra do Senhor. É um tempo muito precioso. O pastor Andrés me passou assim uma informação apenas, de que iniciamos uma série sobre o poder de Deus, e se eu pudesse entrar nessa série, falei, ótimo, amém. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para repartir, nós estamos aqui para aprendermos juntos. Então eu vou trazer algo, uma das facetas do poder de Deus, tanto nesse culto pela manhã, como no culto da noite. Quando a gente fala do poder de Deus, mais propriamente o poder, é muito extenso, é muito além daquilo que podemos compreender, imaginar e vivenciar, experienciar. É algo muito, muito, muito grande, muito enorme, muito profundo. Jamais poderemos esgotar e jamais poderemos conhecer na sua plenitude tudo que tem a ver com o poder de Deus, porque é o próprio Deus. Deus um dos atributos dele, ele é todo-poderoso, é um Deus todo-poderoso, é atributo, é caráter dele, e isso vai além daquilo que podemos imaginar. Mas a gente pode vislumbrar, a gente pode experimentar de várias formas e várias situações e várias maneiras, e podemos crescer nisso. Então, nesta manhã, eu não tenho essa intenção de trazer algo bem profundo sobre o poder de Deus, por mais que pode parecer profundo, não passa de uma gotinha do oceano. Eu quero trazer algo que, nesses dias, já quase uma semana, eu recebi convite, eu fiquei orando, Senhor, que eu confesso que eu estava preparando outra coisa. Aí, quando o André se ligou para mim, nós estamos fazendo sério, então eu falei, Deus, agora. Mas, graças a Deus, pude ouvir o Espírito Santo e ele me direcionou para repartir conosco nesta manhã alguns aspectos do poder de Deus. Primeiro aspecto eu quero falar está em Romanos capítulo 1, o versículo 16. Nós vamos ler alguns versículos e vamos focar nesses versículos, talvez 5, 6 versículos. Romanos capítulo 1, o versículo 16, eu vou ler aqui do NVI, mas eu creio que seja a mesma versão ou talvez outra, mas diz assim, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. O apóstolo Paulo está escrevendo na sua carta aos Romanos, e bem no início da carta, ele faz essa declaração que a respeito do Evangelho ou das boas novas sobre Jesus. Em outras palavras, a mensagem sobre Jesus. Aquilo que é anunciado a respeito de quem Jesus é, o que ele veio fazer e o que ele faz nas nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo, Salvador, Redentor, essa mensagem que ele trouxe
de quem ele é, do propósito. Paulo diz, eu não me envergonho dessa mensagem, deste evangelho, dessas boas novas. A Bíblia chama de boas novas, né? São notícias boas, maravilhosas. E por que eu não me envergonho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeu, tanto grego, tanto ímpio, tanto gentil, seja o que for, qualquer pessoa do mundo, o evangelho, a mensagem, a palavra sobre Jesus, as boas novas de quem Jesus é, e o que ele faz nas nossas vidas, por que ele veio, por que ele morreu, por que ele ressuscitou e por que ele vai voltar, as boas novas. Essa mensagem, Paulo diz, a mensagem só por ela é o poder de Deus para salvar. Em outras palavras, ninguém é salvo sem essa mensagem entrar primeiro nela. De várias formas. Alguns são salvos, essa mensagem, essas boas novas chegam através de sonho. Outros chegam através de uma visão. Outros chegam através de alguém anunciando. Chega através de um livro que leu. Mas tudo fala a respeito da salvação que Jesus Cristo veio nos trazer. E quando essa mensagem é ouvida, quando essas boas novas é recebida, algo acontece. Há um poder sobrenatural de Deus contido nessa palavra, nessas boas novas, nessa mensagem, ao ponto de gerar e produzir salvação para todo aquele que a receber. Então, Paulo está dizendo, por causa disso, eu não tenho vergonha dessa mensagem. Eu não tenho como me esconder dela, eu não tenho como me distanciar dela, eu não tenho como me colocar de outra forma a não ser anunciá-la. Então, o evangelho, as boas novas, a mensagem sobre Cristo Jesus é o poder de Deus para salvar. Outro versículo que afirma isso é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Esta mensagem da morte cabal, da ressurreição, essa mensagem de Cristo Jesus tomar o meu lugar e sofrer pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, e morrer no meu lugar, pagar pelo meu resgate. Esta mensagem, Paulo diz, é o poder de Deus para nós que estamos sendo salvos. Quantos aqui já experimentaram da salvação de Deus? Então, você já experimentou do poder de Deus. E continua experimentando desse poder de Deus. Em alguma maneira, forma, eu quero colocar um pouquinho a mais. Não há como realmente termos encontro e desfrutar e experimentarmos do poder de Deus, conhecer esse poder, sem a mensagem de Jesus, sem a mensagem da cruz, sem a mensagem da salvação, sem as boas novas. Não há ninguém na face da terra que pode vislumbrar, desfrutar do poder de Deus atuando na sua vida ou em outros, sem que essa experiência não seja ligada, atrelada às boas novas de Cristo Jesus. Nós precisamos, portanto, dar valor a essa mensagem que recebemos, a essa mensagem que acolhemos, porque, segundo a palavra de Deus, ela é o poder de Deus. Muitas vezes, quando a gente, e eu também já fiz muitas vezes isso, quando a gente fala do poder de Deus, nós já vamos para manifestações extraordinárias, sobrenaturais, e sim, é o poder de Deus. Mas esquecemos
que a mais extraordinária e sobrenatural de todas as manifestações do poder de Deus é a salvação do ser humano, arrancar do império das trevas e ser transportado para o reino de luz. Não há manifestação maior do poder de Deus. Mudar a vida do ser humano, arrancar do caminho do inferno e para colocar no reino de Deus. E por causa disso, qualquer outra manifestação se torna possível em nossas vidas. Então, a primeira coisa que gostaria de repartir conosco nesta manhã, que esse evangelho que você recebeu, que eu recebi, que essa mensagem da cruz, que essa mensagem sobre Jesus Cristo, essas boas novas, é o poder de Deus para conosco. Amém? Amém? Então, isso fazendo parte da série, porque vai ser abordado a respeito do poder de Deus de vários outros aspectos. Em Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19, eu não coloquei 18, mas faz parte, Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo está escrevendo uma oração que ele fazia pelos cristãos, pelos crentes de Éfeso, e que o Espírito Santo fez questão de registrar, porque não se aplica somente aos Efésios, se aplica a todos nós. E Paulo diz, eu dobro o meu joelho por causa disso, eu oro, eu peço que Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, e que os olhos dos seus corações fossem iluminados, abertos, que vocês pudessem enxergar, compreender, entender, ter uma revelação do que, e ali ele enumera algumas coisas, 3 coisas principais, que ele ora e que eu creio que o Espírito Santo quer que isso se torne uma experiência na minha vida e que nós possamos conhecer a esperança pelo qual nós fomos chamados, conhecer a herança que Deus nos tem dado em Cristo Jesus. E a terceira coisa, conhecer a grandeza do poder de Deus. Então, Paulo faz isso como algo cotidiano, é a oração dele. E que nós precisamos conhecer. E ele diz que esse conhecimento vem através de uma revelação. Através de um abrir dos nossos olhos espirituais, entendimento, para que eu possa conhecer a grandeza do poder de Deus. Primeiro, ele está dizendo, o poder de Deus é muito grande. Ele sobrepõe tudo. Mas, segunda coisa, ele está dizendo, eu só vou conhecer e experimentar, e conhecer e crescer, quando eu tiver uma revelação pelo Espírito Santo. O ser humano, na sua natureza humana, não acessa esse poder de Deus. É só por uma ação do Espírito do próprio Deus, abrindo nossos olhos. E eu faço isso como minha oração. Deus, abra meus olhos para que eu possa conhecer cada vez mais a grandeza do seu poder. E Paulo diz que este poder que eu preciso conhecer é o mesmo poder que atuou em ressuscitar Jesus dentre os mortos. Ele está dizendo que Deus manifestou o poder dele de tal forma que Jesus morto, sem vida, foi ressurreto e a sua alma foi arrancada do inferno, desceu até lá e tomou as chaves da morte e do inferno, e ele ressuscitou num corpo glorioso, e ele vive eternamente para sempre. E Paulo está entendendo que essa ação é a manifestação do poder de Deus. Só que Paulo está dizendo que eu posso conhecer esse poder de Deus. Eu posso conhecer. Eu posso crescer e conhecendo, e vou conhecendo, e eu vou conhecendo a partir de um entendimento não humano mental,
mas uma compreensão e entendimento do meu espírito. E ele ora para isso, quer dizer, eu também posso orar por isso. Eu posso fazer isso da minha oração. Deus me permita conhecer cada vez mais do seu poder. Esse poder. Só que algo me chama a atenção nesses 3 versículos que acabamos de ler, que para mim é fundamental. Paulo, nessas cartas que ele escreve, ele coloca algo muito precioso. No primeiro versículo, lemos em Romanos, ele diz para todo aquele que crê. Em 1 Coríntios 1, ele diz que nós que cremos, para os que não creem é loucura, mas para nós que somos salvos pela fé, porque cremos, é o poder de Deus. E na sua oração aos Efésios, capítulo 1, ele diz que esse poder, a grandeza desse poder para conosco que cremos. Então, uma chave ali é na medida que eu creio, na medida que eu acredito, eu vou acessar esta manifestação do poder de Deus. Envolve uma ação de fé, envolve um posicionamento de fé, envolve uma atitude de acreditar, de crer. Em outras palavras, quanto mais eu acredito que o poder de Deus está em mim, que o poder que ressuscitou a Cristo Jesus também atua em mim, que o evangelho, que a mensagem, que as boas novas de Jesus é o poder de Deus. Quanto mais eu acredito, mais eu vou experimentar dele. Quanto mais eu acredito, mais eu vou anunciar esse evangelho e vai ter efeito na vida das pessoas, porque eu acredito. Então, há uma base ali, é para aquele que crê. O poder de Deus se torna experiencial, se torna uma vivência naquele que crê. Se eu não cresce, o poder de Deus continua sendo dele, continua sendo o poder dele. E pode ter muitas coisas Deus fazendo na minha vida, mas eu não consigo enxergar que é Deus fazendo, ou o poder de Deus fazendo. Mas a partir do momento que eu começo a crer, eu estou me posicionando a acessar esse poder de Deus. Diga para alguém ao seu lado, é a tua fé que te faz acessar o poder de Deus na tua vida. Assim é no novo nascimento, assim é na salvação. Quando a pessoa acredita e recebe mediante a fé as boas novas, algo é ativado e começa a acontecer as mudanças na vida dela. Mas quando a pessoa não crê, mesmo que é real, não muda nada, a mensagem não muda, a pessoa não muda, Jesus já fez, mas ela não ativa essa transformação, essa salvação na sua própria vida. A chave é quando crê. E aí Paulo diz, é para conosco que cremos. Então eu quero incentivar você nesta manhã, eu quero encorajar-nos, essa é uma mensagem de encorajamento. Creia no poder de Deus, creia na palavra de Deus, creia que Deus colocou à tua disposição, à minha disposição, à nossa disposição, quem Ele é, o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso pode fazer muito mais. Amém? Um outro versículo que me chama a atenção, que eu quero repartir, aliás, mais alguns, sobre esse poder de Deus, mas um aspecto muito interessante encontra-se também nas cartas de Paulo, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Segunda carta de Paulo, capítulo 12, aos Coríntios, o versículo 9, ele diz, eis, porém, me disse, ele, porém, me disse, aliás, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse
em mim. O contexto, Paulo percebeu, descobriu, compreendeu que havia fraqueza nele, que havia limitações, e ele lutava para vencê-lo, não queria que essa fraqueza permanecesse. Não está falando sobre pecado, está falando de fraqueza. E ele foi ao Senhor, invocou, clamou, suplicou que Deus removesse essa fraqueza. Eu quero ser forte, eu não quero ter fraqueza. E esse é o pensamento de todos nós. Nós não aceitamos fraquezas. Mais ainda na vida dos outros, nós não aceitamos. Às vezes a gente quer que as pessoas aceitem a nossa fraqueza, mas a tua não, eu não aceito. Você não pode ser, você tem que ser forte. Qualquer coisa você tem que ser forte. E Paulo não está aceitando a fraqueza que está se manifestando. Eu tenho que ser forte. E ele, então, eu vou para Deus. Deus tem poder para arrancar essa fraqueza. Aleluia. Ele começa a clamar. E Deus diz, eu não vou arrancar essa fraqueza. Ela precisa permanecer em você. Mas por que Deus? Porque quanto mais a fraqueza está ali, aí você vai experimentar do meu poder. Parece um paradoxo. Deus arranca, o seu poder vem arrancar essa fraqueza, porque o Senhor é poderoso. E para que eu seja pleno, perfeito, eu seja forte. E Deus diz, não, ao contrário. Quando você permanece fraco, aí meu poder aperfeiçoa, aí meu poder está atuando. E aí, ao meditar isso, foi algo muito interessante. Deus quer que, de alguma forma, a minha fraqueza continue. Deus quer que eu descubra que, na minha natureza humana, sempre haverá fraqueza. Eu não posso fazer tudo. Eu não posso resolver tudo. Eu não sou super-homem, eu não sou os 4 heróis, eu não sou, e você nunca vai ser. E se você tentar fazer só na tua força, você vai dar com os burros na água. Deus diz, eu opero diferente. É na tua fraqueza que você experimenta o meu poder. Porque naquilo que você é fraco, é o meu poder que vai atuar livremente e ninguém vai roubar a glória. E você vai permanecer e você vai perceber e outros vão reconhecer. É só Deus que fez isso na vida dele. Então não vamos entender, fraqueza não é sinônimo de pecado. O poder de Deus nos transforma para vencer o pecado. Agora, o poder de Deus se ajusta e caminha na nossa fraqueza. Quando Paulo entendeu isso, ele diz, então, eu vou me gloriar, não naquilo que eu sou forte. Eu vou me gloriar se eu tiver que me gabar, se eu tiver que mostrar algum orgulho, é naquilo que eu sou fraco, naquilo que eu não sei, naquilo que eu não sou, naquilo que eu não consigo. Porque eu me posiciono no lugar para que o poder de Deus opere. E ele usa essa palavra, o meu poder repousa sobre ti. E algo mais profundo ainda, meu poder se aperfeiçoa, quer dizer, então há níveis de operação do poder de Deus. Parece contrário, mas o poder de Deus não é perfeito? Claro que é. Não tem falha nele. Mas na minha experiência, ele é progressivo. Ele vai se tornando cada vez mais. E esse é o termo que ele está usando, de perfeito. Que nem Salmos diz, ou mais Provérbios diz. O caminho, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até se tornar um dia perfeito. Mas o dia em Deus é perfeito. Mas na minha vida não é perfeito ainda. Eu vou experimentando.
O poder de Deus é perfeito, mas na minha vida não está na plenitude perfeito 100%. Vai aumentando, vai se manifestando, vai crescendo. É isso que ele está chamando de aperfeiçoar. Cada vez mais vai se revelando, mas de que forma? Quando cada vez mais eu reconheço a minha fraqueza. Quando cada vez mais eu paro de lutar para aperfeiçoar a minha fraqueza, mas começo a depender do poder dele, que vai atuar justamente onde eu estou fraco. O meu problema é que eu quero que as pessoas me vejam como forte. Como o cara que pode, que consegue, que aprende tudo, que faz tudo. Eu não quero que as pessoas descubram que foi Deus que está fazendo, e apesar de mim. E Deus está dizendo, Paulo, eu quero que as pessoas vejam que apesar de você que eu estou fazendo, você não consegue. Então Paulo diz, então eu recebo. E se eu for a algum lugar, o que eu mais quero que as pessoas conheçam, o quão fraco eu sou. Eu quero que eles conheçam os meus naufrágios, as minhas noites sem dormir, as minhas fomes, as pedradas que eu levei, que parece que eu não consegui fazer nada, não podia me proteger. Eu quero que as pessoas saibam disso. Os apertos que eu passei, as traições que eu passei, coisas onde eu não consegui. Porque quanto mais elas perceberem, conhecer que não tem isso, elas vão ver, nossa, então o que Deus fez na vida dele? Deus guardou, Deus levantou, ele foi dado como morto e Deus levantou ele de novo, ele foi jogado na prisão e Deus libertou. Eles vão ver o poder de Deus atuando na minha vida. Mas no início ele estava brigando com Deus, eu não aguento, eu não quero. Você não tem poder para arrancar? Ele diz, eu tenho poder para arrancar, mas não vou arrancar. Pronto. Deus tem poder para tirar toda fraqueza na nossa vida. Mas enquanto estamos aqui na terra, é importante e necessário que haja fraqueza, para que o poder dele atue, se manifeste, se aperfeiçoe e repouse. Outro versículo que afirma muito isso, segunda carta aos Coríntios de novo, o capítulo 13 e o versículo 4. Pois, na verdade, ele está falando a respeito de Jesus, ele foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir a vocês. Olha o que Paulo está construindo. Ele pega a Jesus, ele diz, Jesus foi crucificado em fraqueza. Parece que ele não tinha poder. Ele mesmo diz para Pedro, lá no jardim, se eu quisesse eu pedir para meu pai, ele ia mandar legião de anjos aqui e acabar com tudo isso aqui. Mas ele foi preso. Judiaram dele. Ele foi como ovelha muda. Tão frágil. Zombaram até dele. Você que disse, você fez tanta coisa, agora salve-te a ti mesmo. Morreu. Tão fraco. Cara, a gente esperava, alguns discípulos, a gente esperava que ele ia causar uma revolução. O cara morreu. E Paulo diz sim, ele foi crucificado em fraqueza. Mas ele vive até hoje pelo poder de Deus. E ele diz, somos nós também desta mesma forma. Na nossa fraqueza, é o poder de Deus que vai nos manter, o poder de Deus que vai nos erguer, o poder de Deus que vai nos fazer viver. Nós vivemos pelo poder de Deus. Se eu vivo, se você está vivo, é por causa do poder de Deus. Amém? Você pode dizer isso para alguém ao seu lado? Eu vivo pelo poder de Deus. Aleluia. É isso que a palavra de Deus está dizendo.
eu entendo, e eu já tive tantas experiências, eu já vivi tantas coisas. Um culto desse, falar sobre o poder de Deus, eu teria que fazer um reteté. As pessoas nem vão conseguir chegar em casa, sai voando assim. Oh, que poder! Mas Deus quer que a gente enxergue o poder dele de outras formas. Ele está dizendo, só por você viver, é o poder de Deus que faz você viver. Apesar da sua fraqueza, e às vezes é necessário, você é crucificado na fraqueza. Mas você vive pelo poder de Deus. Ele diz, foi assim com Jesus e assim é para conosco. Paulo está dizendo, nós também somos fracos nele. Você vai encontrar um texto assim no profeta Joel, diz, diga ao fraco que eu sou forte. Essa frase é muito profunda para mim. Deus está dizendo, você é fraco. Ele não está dizendo, diga que eu não sou mais fraco. Ele diz, diga ao fraco, eu reconheço, você é fraco. Mas diga que você é forte. Mas como que é? É porque é o meu poder que está atuando em você. É o meu poder que está te mantendo em pé. É o meu poder que te leva de um degrau para outro. É o meu poder que te leva de uma situação para outra. É o meu poder que te leva de uma morte para a vida. Mas você é fraco. Mas por causa do meu poder, você está vivo. E você pode declarar, então eu sou forte, mas eu sou fraco. E não é tão fácil assim. Porque a nossa luta é para eliminar qualquer fraqueza na minha vida. E a notícia é, Deus não vai eliminar qualquer fraqueza na sua vida. Levei décadas para enxergar isso. Deus não vai eliminar todas as fraquezas da minha vida. Porque senão eu não vou depender mais do poder dele. Ele diz, Paulo, a minha graça te basta. Em vez de ficar focado na sua fraqueza, foque-se na minha graça. Foque. E vê meu poder se manifestando na sua fraqueza. E você vive pelo meu poder. Efésios 3:20 é um versículo que a gente cita muito. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E a gente termina ali. Na maioria das vezes a gente cita esse versículo, mas não citamos ele integralmente. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E ponto. Mas o versículo não terminou ali. Ele diz, Deus é capaz de fazer muito além, infinitamente mais do que eu penso, do que eu peço, conforme a operação do poder dele dentro de mim. A gente não cita o versículo inteiro. Eu não sei por quê. Talvez é porque a gente não entendeu que é na medida que o poder dele atua em mim que vai acontecendo as coisas infinitamente mais. Eu gosto da primeira parte. Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Sim, Deus é capaz, Deus é poderoso para fazer. Mas ele diz, na medida que você permite meu poder atuar dentro de você.
Na medida que eu assimilo e permito o poder dele se ajustar em cada área da minha vida, das minhas fraquezas, das minhas limitações, na medida que eu acredito no poder dele pela sua palavra, na medida que esse poder está atuando em mim, como Paulo orou, que haja revelação, compreensão, para entender o que está disponível, o poder dele à minha vida, na medida que este poder está atuando, na medida que esse poder está se aperfeiçoando, eu vou experimentar infinitamente mais e muito além de tudo que eu penso e eu peço. Não é apenas tudo que eu penso e peço e Deus vai fazer. Não, é na medida que o poder dele está operando em mim. O que nos resta? Eu preciso permitir cada vez mais que o poder de Deus opere na minha vida. Eu preciso acreditar, apropriar-me dele. Eu preciso me colocar que permita para mim mesmo haja uma liberação do poder de Deus dentro de mim. Isso eu chamo de graça. Isso eu chamo graça. Graça é o poder de Deus atuando dentro de mim. Unção é o poder de Deus atuando através de mim para outros. Essa é a minha definição simples para mim. Só que todo mundo quer a unção. E poucos absorvem a graça. Porque nós entendemos graça de forma errônea. Nós entendemos graça é que está tudo liberado, pode fazer o que quiser. Não, a graça é o poder de Deus atuando dentro de você, transformando você, libertando você, curando você, levando você de um degrau para outro, algo interior acontecendo, o poder de Deus atuando. Essa é a graça. Por isso que Deus disse para Paulo, minha graça te basta. Meu poder vai atuando em você. Eu quero essa graça. Eu quero esse poder de Deus atuando em minha vida. Porque isso faz com que a unção seja mais ainda manifesta. Sem a graça. Em Atos, usa um termo que na Bíblia, em português, eu não encontro esse termo desta forma, mas Atos, no início, diz que havia muita graça e muito poder. No inglês diz isso. Né? Great grace, great power. Grande graça e grande poder. Só que a gente fica só com poder. Porque ele diz que aí acontecia sinais, milagres, prodígios, e pessoas eram curadas, e ninguém era enfermo, e o lenço curava. Mas a frase que inicia diz, havia grande graça e grande poder. Não há poder sem a graça de Deus, que é o poder de Deus atuando em mim, e aí vai para fora. Eu preciso que cada vez mais o poder de Deus opere dentro de mim, que vai me ajustando, que eu vou vencendo, que vai tendo transformações, vai mudando minha mente, vai mudando minhas emoções, vai sarando minhas feridas, vai me fortalecendo onde eu estou fraco. Isaías diz, os que esperam no Senhor vai renovar suas forças. Ele diz, são fracos e são fadigados, e de fraqueza caem, de fadigas, exausto, mas o poder de Deus renova suas forças. Ele diz, ele dá força ao quem não tem vigor algum, e dá poder àquele que não tem poder nenhum. Isaías diz exatamente isso. Isso preciso experimentar dentro de mim. Isso está disponível a cada um de nós que cremos. Quantos aqui creem nele? Esse poder está à disposição da tua vida, da minha vida. Amém? Último versículo. O pessoal do louvor pode chegar aqui em cima. 1 Coríntios 4:20. Uma frase muito preciosa dentro do tema do poder de Deus. 1 Coríntios 4:20. Pois o reino de Deus não consiste em meras palavras, mas em poder. O reino de Deus
não consiste em palavras, mas em poder. Jesus, numa certa ocasião, diz: o reino de Deus chegou a vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Ele diz: é da vontade do meu Pai vos dar o seu reino. E a Bíblia está dizendo que este reino não existe, não consiste em palavras, ele consiste em poder. O reino que entrou em mim e o reino no qual eu entrei é um reino de poder. Naquilo que eu não posso fazer, o poder dele atua e opera isso na minha vida. Eu não consigo perdoar. No reino de Deus tem poder para você conseguir perdoar. Por isso que Jesus diz: vocês vão receber poder quando o meu Espírito vier sobre vocês. E vocês vão testemunhar de mim. Só que a gente aplica isso em apenas algumas coisas. Que só testemunhamos se o coxo andar. Aí, porque tem poder de Deus, e fez o coxo andar. Mas Jesus não restringiu, diz: vocês vão receber poder, eles vão testemunhar de mim fazendo o coxo andar, e só. Ele disse: vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão dizer que eu sou real, que eu sou vivo, que eu ressuscitei, que eu estou aqui. E que vocês experimentaram, viram, tocaram. Isso é testemunho. Qual foi o primeiro testemunho que as pessoas viram neles? Eles estiveram com Jesus. Eles falam como Jesus. Eles pensam como Jesus. Eles parecem Cristo multiplicado em pequenos, miniatura Cristo. São cristãos, miniatura. Testemunho. As pessoas vão olhar para mim e para você. Parece igualzinho Jesus. Parecer a Jesus também envolve manifestações de milagres e prodígios. Mas também envolve olhar para a mulher que foi pego em adultério e diz: nem eu te condeno. Nossa, ele é parecido com Jesus, ele não condena ninguém. Não é humano. O humano joga pedra. O divino, eu não te condeno. Eu te libero. Eu te liberto. Eu te salvo. Vá e não peques mais. É parecido com Jesus. Parecido com Jesus, amar até meus inimigos. Amar até quem ia trair ele até o fim. Ele amou. É parecido com Jesus. Parecido com Jesus, abrir os olhos dos cegos. Sim, também. Parecido com Jesus, dá àquele que não tem o que comer. É parecido com Jesus. Parecido com Jesus, virar outro lado. Quem bateu esse lado e virar outro lado. A Bíblia diz: assim vocês são filhos do vosso Pai Celestial. É parecido com Jesus. Parecido com Jesus, a minha palavra é salgado com graça. Parecido com Jesus, eu ando em comunhão. Você não é os nossos. Eles não são nossos. Vocês estão impedir eles. Eles não. Só porque ele não está andando aqui comigo não quer dizer que não é nosso. O meu reino é muito maior do que vocês entendem. Se eles estão falando meu nome, eles são nossos. Não cancelar os outros. Porque não faz do meu jeito. Isso eu só consigo manifestar essas coisas parecidas com Jesus, porque o poder dele está atuando em mim. O reino de Deus não consiste só de palavras, mas de poder. Eu quero convidar você a colocar-se em pé. Eu quero fazer a oração de Paulo, a minha. Eu quero convidar você a fazê-la também na tua oração.
Deus, abre meus olhos. Deus, abre meu entendimento, não dessa mente humana, mas meu entendimento espiritual, para eu conhecer, compreender a suprema grandeza do teu poder para com aqueles que creem. Me ajuda cada vez mais a me colocar num lugar onde teu poder vai continuar a operar dentro de mim. Obrigado pelo teu poder que pode fluir através de mim. Mas muito mais, nesta manhã eu quero me colocar, permitir que o teu poder atue dentro de mim. Que o teu poder tenha efeito na minha vida, no meu interior, na minha mente, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, nas minhas fraquezas. Que o teu poder tenha acesso e opere dentro de mim. Faça a sua oração baseado nessa oração de Paulo. Nós vamos orar juntos nesta manhã. Pai Celestial, obrigado por esta manhã. Obrigado por esse privilégio de nós assentamos aqui, de termos esse período gostoso de comunhão. Antes da nossa comunhão uns com os outros, a nossa comunhão é contigo, é com Cristo Jesus, o Filho. E a nossa comunhão é com o Espírito Santo. Obrigado porque a mensagem da salvação, a mensagem da cruz, as boas novas de Cristo Jesus, é o teu poder. E na medida que cremos e recebemos, o teu poder entrou em nós. O teu reino entrou em nós. E Pai, nesta manhã nós estamos orando. Estamos clamando, estamos suplicando que possamos experimentar cada vez mais desse teu poder em nós, que nos transforma, que nos liberta, que nos cura, que nos sara, que nos faz ser mais semelhante a Ti. O teu poder opera em nós. E segundo a operação do teu poder em nós, nós vamos ver como tu és capaz e poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Pai, nesta manhã eu peço isso no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Nessa série que vamos estar meditando e aplicando, nós vamos conhecendo e experimentando do teu poder de várias formas e níveis. Mas esta manhã, permita-nos a conhecer, compreender um pouco mais da grandeza do teu poder que está em nós, o mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos e o elevou e colocou acima de todas as coisas, de principados e potestades, e colocou tudo debaixo dos pés e o deu como cabeça ao corpo que é a sua igreja. Nós temos acesso a este poder. Pai, que nesse dia, nesses próximos dias, nas semanas, cada um de nós possamos desfrutar da ação do teu poder no nosso interior. Que possamos ser testemunhas de que o poder de Deus está atuando em mim, nas minhas fraquezas, nas minhas incapacidades. O poder de Deus atuou dentro de mim.
Obrigado por aquilo que vamos viver. Obrigado porque o teu poder vai se aperfeiçoar em nós. Obrigado porque o Senhor dispôs do teu poder a nós, humanos. E ainda aqui nessa terra podemos experimentar do teu poder real e vivo. Porque tu és Deus real e vivo. Que hoje seja um dia repleto da graça de Deus operando em cada um. No nome de Jesus. Quem crê e recebe diz amém e amém e amém. Aleluia. Você pode dizer para alguém que você não falou nada ainda hoje, manhã, quer dizer, não é a pessoa ao seu lado, talvez atrás ou à frente. Você pode dizer, a graça de Deus vai continuar a operar em você. O poder de Deus vai se aperfeiçoar em você. Em você. É dentro de você. Aleluia. Bom domingo, que Deus te abençoe. Estava em vergonha e dor, sepultado em meu temor, veio até mim e te conheci, sem vigor era o meu viver, minhas falhas tentei esconder, veio até mim e te conheci, chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Tua graça me resgatou. Verdade é tudo. Nasci quando te conheci, chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Preço foi pago o meu pecado, tua glória rompeu as cadeias. Estava órfão e sem abrigo, agora sou o rei sacerdote. Estava quebrado, tu me curaste. O teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro e agora vejo quando chamou meu nome, da
da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Amém. Continue abençoados.